Então, gente, como eu estava falando, nós tivemos um probleminha de energia elétrica aqui e aí acabou que meu vídeo ficou então cortado, tá? Mas eu vou seguir a explicação da parte da ativação do CGI no Apache, tá? Como eu falei agora, né, eu tenho que editar esse arquivo aqui no /etc Apache 2 mods enable, criar um link simbólico do arquivo cgi.load para cgi.load, tá? Vamos tirar essas aspas aqui que elas não existem, tá? E depois reinicializar o Apache. Caso o serviço do Nagios, tá, não seja reinicializado, ó, o service Nagios Restart ou /etc /initd /nagios restart, ele apresente um erro, tá? Só reinicie o servidor. Por quê? Porque como a gente mexeu em configurações de módulos, ele tem que carregar essas configurações no boot, né, na inicialização do servidor, tá? Então, quem tiver erro aí ao reinicializar o Nagios após fazer essas modificações, né, essas modificações que nós tivemos que fazer principalmente na parte da instalação, onde nós criamos nós compilamos, né, e instalamos o Nagios e colocamos algumas regras para ele carregar juntamente no boot, tá? Como colocamos aqui para criar um link simbólico aqui para ele inicializar junto com o sistema. Então, quem tiver uma mensagem de erro ali, só reinicie o servidor, dê um reboot ou um init 6 ou um shutdown-r now, que o servidor vai reinicializar e quando voltar o Nagios vai estar funcionando normalmente, tá? Então, como eu falei, eu vou minimizar aqui, ó. Eu estou aqui com o meu Nagios, ó. Eu vou dar um /etc /initd /nagios restart, vou reinicializar ele. Notem que agora ele está dando como ok, né? E agora há pouco estava dando como fail, né? Como falha, tá? Por quê? Porque ele não conseguiu carregar os módulos da inicialização lá do kernel, tá? Então quem tiver erro, reinicie que ele vai voltar a funcionar. Feito esse reboot no servidor, agora que o servidor, né, já está com o Nagios instalado e já está com os módulos corretos, nós vamos então abrir ele no navegador, ó. Então eu vou digitar o meu IP /nagios e apertar Enter, ó. Notem que agora ele já pede autenticação, tá? Então essa aqui é a autenticação que nós fizemos lá com o htpasswd, tá? Com esse comando aqui, ó, tá? Esse comando aqui vai fazer com que ao apertar Enter, ele ao solicitar o link, né, do Nagios, ele então solicite um usuário que foi cadastrado nessa linha de comando. No nosso caso, o usuário é o Nagios admin, com a senha também Nagios admin. Poderia ser outro usuário, poderiam ser mais usuários, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de um usuário. Se eu quisesse cadastrar um novo usuário, né, mais um novo usuário, eu iria digitar aqui o comando seguido do novo usuário. Então eu posso ter quantos usuários eu quiser dentro do arquivo do htpasswd users, tá? Isso geralmente o pessoal acaba criando o mínimo possível, porque um servidor de monitoramento, no caso do Nagios ou outras ferramentas, quanto menos pessoas tiverem acesso, melhor, né? Vamos restringir o uso da ferramenta apenas para o pessoal autorizado a utilizar, né? Não convém que outra pessoa que não as pessoas que gerenciam a TI tenham acesso a esse tipo de informação, tá, gente? Então, cuidado aí ao cadastrar usuários, e mesmo depois de cadastrado, se for no caso de uma empresa e for um funcionário, no momento que esse funcionário ele não está mais trabalhando naquela empresa ou trocou de setor, então remova o usuário, né, tirando a credencial dele do monitoramento, tá, gente? Então, feito isso, então vamos utilizar aqui Nagios admin. Ao apertar Enter, ele vai então abrir a tela inicial do Nagios. Essa tela inicial aqui, essa home, digamos assim, ela só a título de informação. Então aqui ele fala que nós estamos utilizando o Nagios Core. Ó, o daemon, né, o processo está com o PID, né, 1193 lá no servidor, e aqui a versão do Nagios Core. Então nós estamos utilizando a versão 4.1.1,
de 19 de agosto de 2015. E eu posso ainda clicar aqui em Check for Updates. Se eu clicar aqui, ele vai abrir um link onde ele vai verificar se o meu Nagios está atualizado ou desatualizado. No caso aqui, ó, eu possuo a versão 4.1, que é a versão mais atual do Nagios Core, tá? Então não tem necessidade aqui de atualizar ela. Se tivesse uma atualização, ele iria mostrar qual a versão está disponível para fazer o update. Eu poderia então baixar essa versão e do mesmo processo compilar e instalar novamente. Bom, como não nos interessa essa página aqui, eu vou fechar e vou demonstrar aqui uma utilização básica do Nagios. Nessa lateral esquerda aqui, ó, nós temos algumas opções. Notem que o Nagios tem uma interface web bem simplista. A intenção dessa ferramenta não é ser uma ferramenta que tem aquela beleza estética, né? Então, o quanto mais simples a ferramenta for, melhor ali para o administrador poder fazer então a análise da rede e não ter problema com, por exemplo, uma interface muito bonita ou muito desenhada pode acabar deixando a ferramenta um pouco lenta. Então, a intenção dessa ferramenta é ser prática e funcional para o administrador ali, para a pessoa que está gerenciando a rede. Voltando aos menus aqui, eu vou falar rapidamente sobre os menus para vocês entenderem como é que funciona basicamente a ferramenta. Um conselho que eu vou dar para vocês é sempre procurar o manual dela. Aqui na própria página inicial tem alguns links externos, ó, que ele vai direcionar para as páginas referentes a tutoriais e documentos, página de desenvolvimento, plugins e add-ons, suporte técnico, a companhia e do projeto nagios.org. Então, quem está interessado aí em entender a fundo a ferramenta, eu aconselho aqui dar uma olhada na documentação que o próprio desenvolvedor, né, que a própria equipe do Nagios disponibiliza na página inicial aqui do servidor. Bom, partindo aqui para os menus. Então o primeiro menu aqui, o Home, ó, ele abre justamente essa página aqui. Já o segundo, Documentation, ó, ele vai abrir justamente aquilo que eu estava falando para vocês sobre as documentações. E notem que é um link externo ao meu servidor. Por padrão, esses documentos eles não são armazenados dentro do servidor do Nagios interno, e sim na página oficial deles. Voltando aqui, ó, corrente status. Então nós temos aqui um Tactical Overview que vai mostrar como que estão configurados ou como que estão os meus serviços no meu Nagios. É mais uma vista técnica, né? Uma vista tática dos equipamentos. No nosso caso aqui, como nós apenas instalamos a ferramenta, só vai aparecer aqui os dispositivos localhost, que é o do próprio servidor. Então aqui ele vai mostrar Flap Detection, notificações, Event Handlers, Active Checks e Passive Checks. Então aqui ele vai dar algumas coisas, ó, notificações. Eu possuo 2 notificações desabilitadas. Se eu clicar nesse item, ele vai então me mostrar o que eu tenho desabilitado no meu servidor aqui no meu monitoramento. Então aqui, ó, tá vendo aqui esse símbolo aqui, ó, tá indicando que ele está desativado. Eu posso vir aqui, clicar e habilitar essa notificação, Enable notificação para esse serviço. Um outro detalhe é que a ferramenta Nagios, ela por padrão ela é em inglês, tá, gente? Então, é claro, existem pacotes de tradução? Sim, algumas pessoas usam, pouquíssimas. Por quê? Porque devido a diversos idiomas disponíveis, o que acontece? Às vezes um pacote de tradução traduz a ferramenta e perde o significado daquela palavra. Então, por exemplo, é interessante se utilizar o Nagios no idioma inglês, que é o idioma que ele foi criado, tá? Para que não aconteça de o enable tornar-se ligar. Um exemplo genérico, tá? Não estou dizendo que isso acontece, mas isso pode causar uma confusão no próprio Nagios e tu não conseguir identificar se o sistema, né, se o teu host ele está desligado, está ligado, ou se é o serviço que está ligado ou desligado, tá? Eu conheço pouquíssimas pessoas que acabam traduzindo o Nagios, até mesmo porque quem trabalha
com TI, especificamente com rede, a grande maioria das ferramentas no geral são em inglês, né? Pouquíssimas são traduzidas para o português, tá? Então eu aconselho vocês a se acostumarem com o inglês quem não domina bem a língua. Se eu clicar aqui em Enable Notifications for this Service, ele vai então solicitar Command Options, ó, hostname localhost, e o service que eu quero habilitar é o HTTP. Então eu vou clicar em Commit e Done. Ó, notem que aqui não mudou muito, né? Então vamos voltar lá no Tactical Overview para ver, ó. 2 serviços desabilitados. Cadê o segundo serviço? Não tá, eu só tenho um. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. OK. Vou habilitar aqui, ó, Commit, Done. Vamos voltar lá no Tactical Overview. Um serviço desabilitado, qual é? O SSH. Por que ele está mostrando o SSH? Vamos ver aqui, ó. É o tempo, ele já retornou, ele já está ativo, Tactical Overview, e agora está tudo verdinho, ou seja, está tudo sendo monitorado e está tudo sendo notificado caso venha a falhar um serviço. Bom, por que eu fiz questão de entrar aqui para mostrar para vocês? Porque na verdade essa Tactical Overview aqui, essa opção, é interessante quando tu tem uma rede muito grande, ele vai te mostrar quais os hosts estão com problemas, né, diretamente. Então eu ainda tenho algumas opções a mais aqui, ó, que eu consigo ver o tempo de execução, quanto tempo está, qual a latência do meu host, e aqui a saúde do serviço e do host. Isso aqui é uma página bem interessante quando tua rede é bem grande, porque de maneira rápida e simples tu consegue enxergar problemas na tua estrutura. Depois eu tenho o map. Ó, o map ele é, na verdade, onde ele vai mostrar o mapa da minha rede. Só está mostrando aqui um item, que é o localhost, tá? Nagios Process e o localhost aqui, ó. Então, se eu colocar o mouse em cima, ele vai me mostrar localhost, tá? É o nome, e o alias é localhost. E meu endereço IP 127.0.0.1. O estado está up e a minha duração desse estado é 24 minutos e 30 segundos. Então aqui ele faz uma comparação com o último estado que foi checado e se houve uma modificação nesse estado. Ele está dando ali então parent host none, this is a root host, ou seja, esse host que é o localhost, ele não é parente de ninguém. Isso aí vai ficar mais claro para vocês quando a gente adicionar mais equipamentos nessa nossa estrutura, coisa que nós vamos fazer em breve, tá? Mas tentam entender que parente é uma dependência. Esse host ele está dependendo de alguém para funcionar, ou ele funciona de modo autônomo, ou seja, ele não tem uma dependência de um outro equipamento. Tá? Isso mais tarde vocês vão ver a importância dessa informação. Mais abaixo nós temos ali Services OK8. Como nós estamos apenas com ele instalado, sem outros hosts, então ele não vai mostrar muitas informações. Esse jeito de visualizar aqui é uma novidade nessa versão. Nas outras versões, o ambiente aqui, essa parte aqui, ele é mais arcaico, né? Mais, digamos assim, ele é mais sólido, tá? Então, quem não gostar desse modo de visualização, eu particularmente prefiro o antigo, tá? Vou mostrar por quê. Aqui ó, eu tenho a opção Legacy, ó, que é justamente como eu estava falando, o modo antigo de visualizar. Se eu clicar em Legacy, olha só como ele mostra. Então eu tenho aqui, ó, Nagios Process, tá? Ou seja, o meu Nagios está nesse host aqui, localhost. E ali eu tenho aquelas informações, ó. Então localhost é o nome, o alias, o endereço é o 127.0.0.1, o estado está up, status information, ó. Por ali eu tenho um ping ok, packet loss igual a 0% e o meu RTA, que é o tempo em milissegundos de resposta, está em 0.04 milissegundos. Então, por aqui eu já tenho uma base que o meu host está ok, está ativo, mas não fala muito sobre os serviços que tem dentro dele. Tudo bem. Então, se eu clicar mais uma vez nele, ele vai marcar aqui o meu host. E eu tenho algumas informações aqui, ó.
view status map for all hosts, view status detail for this host, view status detail for all hosts e view status overview for all hosts, tá? Se eu clicar mais uma vez duplamente aqui no localhost, ele vai então abrir os serviços deste localhost. Então notem que agora eu consigo ver no localhost, ó, se eu posicionar o mouse ali em cima, eu tenho ali o endereço 127.0.0.1 e eu tenho aqui os meus serviços current load, ó, current users, http, ping, root partition, ssh, swap usage e total de processos, tá? Então todas essas informações aqui, ó, estão aqui, ó. Então ok, tá? E aqui é os meus processos, ó. O meu carregamento de CPU lá, como é que tá o meu CPU? Está sobrecarregado? Eu posso ter uma base por aqui. Usuários, tá ok? O que tem de usuário lá? Tem 2 usuários logados no sistema. Como assim 2 usuários? Sim, eu tenho um usuário logado por SSH e eu tenho um usuário logado na console. Por isso que ele está dizendo que eu estou com 2 usuários. Se eu digitar exit na console, é claro que isso leva um período de tempo, tá? Então isso aqui também nós vamos ver de quanto em quanto tempo o Nagios vai monitorar, ele vai alterar o status. Então, se eu clicar em localhost aqui, ó, vamos fazer o seguinte, legacy, novamente, ó, ainda está 2 usuários. Quanto tempo ele vai levar? Vamos dar um update aqui para ver se ele força a atualização. Clicar 2 vezes novamente, ainda continua 2 usuários. Se eu não estou enganado, por padrão é 2 minutos que ele leva para fazer o update do serviço. Isso totalmente configurável via arquivo de configuração. Gente, então olha só, aqui eu tenho esses serviços aqui, ó, tá? Para esse localhost. Então, o que se deve fazer para monitorar esses serviços aqui dentro de outros hosts? Então, nós temos que instalar e configurar ferramentas para que isso aconteça. Então, nós temos que configurar o Nagios para que ele possa enxergar outras máquinas e fazer então o devido monitoramento para esses serviços ou os serviços que eu achar necessário para aquele host ou para aquele equipamento que eu estou colocando na rede, tá? Não são só esses aqui, existem diversos. Como eu expliquei, isso aqui são comandos que executam em shell e são mostrados graficamente aqui com status ok e com algumas informações adicionais. Dessa maneira aqui é que o Nagios trabalha. É claro que eu tenho diversas outras opções aqui, ó. Eu tenho como hosts, ó, na opção hosts, eu tenho aqui como ver os serviços do host, como eu mostrei agora. Clicando nele, ele vai me mostrar os meus serviços que estão ativo. Eu tenho aqui enable para ativo, né? E disable, se for o caso, para desativado. E no caso do disable, ele vai estar em vermelho, tá? Ele vai estar escrito disable, não, ou disabled, e vai estar em vermelho. Uma das coisas interessantes é que eu posso colocar comentários no host, ó. Add new comment. Eu posso botar aqui localhost teste de monitoramento e dar um commit. Done. Não apareceu nada aqui. Perfeito. Eu clico de novo em hosts, clico de novo. Olha só, já mudou aqui, ó. Quando tem esse balãozinho branco aqui, significa que tem um comentário associado. Se eu clicar nele, ele vai então mostrar aqui a entrada, né, com o dia e a hora que foi feito o comentário, o autor desse comentário, o comentário e o ID do comentário. Claro, é persistente yes, para ele estar aqui, o type user, não expira, e eu posso aqui deletar este comentário. Então é claro que é uma ferramenta que tem bastante recurso para o monitoramento de uma grande rede. Tá? O Nagios é uma das ferramentas mais utilizadas que eu conheço por ter essa quantidade de recursos disponíveis. Tá? Tem muita gente que se arrisca a desenvolver interfaces web mais elaboradas, com gráficos, com medidores, né,
baseado nas informações coletadas pelo Nagios. Então quem é desenvolvedor aí, daqui a pouco pensa assim, poxa, eu quero ver essas informações aí, mas eu quero ver em gráfico, em tempo real, eu quero ver um gráfico de pizza lá, sei lá, com eventos de oscilação do meu link ou da minha rede. Então, claro, daqui a pouco um desenvolvedor pode construir uma interface web, né, mais elaborada para uma empresa, até personalizada, por que não, né? Personalizar para a empresa lá e deixar ela com template do site da empresa ou da corporação, como queira, né? É uma ferramenta bem interessante. Tem diversas opções aqui, eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas nesse momento. No momento que eu achar interessante, no meio do vídeo eu vou falando, ó, essa opção faz tal coisa, mas quem tiver curiosidade pode pegar o manual do Nagios e dar uma olhada no que cada opção faz, ou até mesmo na própria instalação e ir verificando, tá? O Nagios é tão completo que tem funções que tu acaba descobrindo que não sabia que existia, né? Às vezes tu acha, pá, eu queria fazer uma coisa no Nagios, não sei se tem como. Aí tu procura plugin, procura comando, procura não sei o que, e já está disponível aqui, tá? Então eu consigo ainda mandar notificações, ó, eu consigo mandar notificações, isso aqui é bem interessante também, sobre se um sistema caiu, se um serviço caiu, eu consigo enviar através de e-mail, através de SMS, notificações. Então o Nagios trabalha em conjunto com a entrega de e-mail e SMS. É claro, se eu não quiser, ele vai ficar logando, vai ficar sendo monitorado, né, e armazenado essas informações em log ou até mesmo em banco de dados. Passando aqui para services, ó, eu tenho aqui esses serviços aqui. Eu posso ter mais serviços aqui adicionados via comando. Então, novamente, deixa eu voltar aqui no Shell e mostrar para vocês. Eu posso usar esses comandos que estão aqui dentro. Ó. Todos esses comandos aqui, eu posso colocar ele lá para monitorar. Tá? Eu não vou entrar em detalhes agora nesse primeiro vídeo, porque eu quero mostrar primeiramente o monitoramento dentro do próprio localhost, para depois então mostrar para os próximos hosts. Então eu posso adicionar aqui, por exemplo, para ele monitorar um protocolo específico, por exemplo, aqui eu tenho HTTP, ping, SSH, eu poderia botar aqui um banco de dados, por exemplo, um MySQL, ou um Firebird, ou um Postgres. Eu poderia colocar aqui para ele monitorar um protocolo de rede, como peer-to-peer, torrent. Eu poderia colocar aqui algum tipo de serviço que na minha infraestrutura é importante eu saber se esse serviço está ok. Então eu posso agregar aqui dentro comandos para ele monitorar. Hosts e grupos. Eu posso criar então grupos de equipamentos, ó, de hosts. Ó. Aqui no caso, como eu não tenho grupo ainda, só vai me mostrar o host, localhost está up e tem 8 serviços ok. Então eu tenho algumas actions aqui, né? Por exemplo, eu posso localizar no mapa, ó, e ele vai mostrar aqui o mapa também, novamente, tá? Deixa eu voltar aqui, hosts e grupos. Eu posso então verificar os detalhes dos serviços, ó. Então, notem que ele acaba sempre voltando para as mesmas opções, tá? Eu posso clicar aqui para localizar, ó, para ele me localizar aqui o host e abrir as informações deste host. Eu posso clicar diretamente nos serviços, ó. Então notem que ele vai abrindo algumas opções repetidas aqui, mas são maneiras diferentes de abrir o Nagios aqui. Então eu tenho os grupos, né, de hosts, eu posso ver um summary ou em grid, ó, para ele mostrar também nesse esquema aqui, ó. Tá? Da mesma maneira ele vai abrir, ó, corrente status aqui, ó, de como é que está aquele equipamento ou aquele serviço, tá? Nesse formato de grid. Services Groups, ó. Aqui também eu posso ver por serviços, tá? Nesse caso eu não tenho configurado no Nagios por padrão grupo de serviços, ó, summary e grid também. Problemas. Aqui ele vai mostrar apenas os problemas encontrados nos hosts, né? Então se um servidor está desligado ou se um serviço está parado, ele vai trazer aqui apenas os que estão com problemas. Então aqui eu tenho também services, ó,
hosts e network, ó. Então eu posso ter apenas os problemas sendo mostrados e não da maneira como está aqui, que é os serviços ok, né? Aqui, ó, estaria lá naquela opção, estariam apenas sendo exibidos serviços que estão com problemas. Mais abaixo eu tenho reportes, né? Então disponibilidade, ó, eu posso gerar um relatório de disponibilidade, ó. Eu posso selecionar aqui qual o host que eu quero e o período que eu quero essa disponibilidade. Nas últimas 24 horas. Posso criar então aqui e eu consigo saber a minha disponibilidade do meu host. Olha só, um gráfico bem interessante. Ó. Isso aqui é interessante para mostrar para o chefe ou para mostrar para um gerente lá da empresa, para um diretor. Ele pode acompanhar como está o andamento do equipamento nos últimos 30 dias, um ano, né? E a gente consegue saber por quanto tempo ele teve desligado, ó. No caso aqui, ele vai mostrar, no nosso caso aqui não tem nenhuma informação porque eu acabei de instalar esse servidor, né? Então, eu ainda posso gerar um outro tipo de gráfico, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu posso vir aqui, ó, Trends for this host, ó. Ele vai mostrar assim, ó, dessa maneira aqui, que aí o gestor lá pode acompanhar quanto tempo ele ficou fora, ó, quantos por cento, né, de tempo ele ficou fora, o percentual. Aqui eu consigo ver o histórico de quando ele teve desligado, ó, os PID que ele teve nesses períodos, ó, onde ele foi desligado, ó, o PID que pegou quando ligou, ó, quando startou o serviço. Então tudo isso aqui eu consigo, ó, dia 15 de março à meia-noite ele startou o processo. E aí depois no dia 15 de março às 20 horas, ó, ele teve aqui um start novamente, ó. Então eu tenho aqui alguns relatórios que eu posso acompanhar de toda a minha estrutura. Então eu ainda posso fazer outros tipos de relatório, ó. Eu posso construir tipos de relatório aqui baseado nessas informações. Alertas, ó. Então aqui são os alertas que ele monitorou, como eu mostrei anteriormente. Então mais ou menos as informações são as mesmas, ó. Um summary, ó. Eu posso criar o meu gráfico aqui baseado nos hosts, ó. Então é como eu não tenho nada aqui que tenha acontecido, ele não vai inventariar nada agora aqui, não vai criar nenhum tipo de relatório interessante. Mas eu estou apresentando para vocês aqui, ó, apenas para vocês terem ciência de como é que funciona toda a ferramenta, ó. Notificações, ó, não teve notificações ainda, ó. Event log, ó. Aqui é interessante, ó, ele vai mostrar todo o log do meu Nagios, ó. Então o que aconteceu em cada momento do dia, ó. Se restartou um serviço, se, ó, executou um comando, ó, para ele monitorar. Olha aqui quando eu coloquei aquela mensagem, ó. Então ele executou um comando externo na opção de add host comment, ó, localhost 1, que é o ID, o usuário Nagios admin e a mensagem que foi colocada lá, ó, teste de monitoramento. Então tudo fica logado nessa parte aqui, ó, log file, ó. Logo teremos os logs do nosso Nagios. Depois nós temos aqui o system comments. Aqui eu tenho a parte apenas dos comentários, então quando eu colocar um comentário eu posso gerenciar esses comentários aqui tanto para host como para serviço. Eu posso ainda olhar os downtime, né, que seria o tempo de inatividade de cada host ou de cada serviço. Então essa opção ela é bem gerencial também. Então eu ainda posso não monitorar o meu host em específico, tá? Eu posso deixar para ele não monitorar um host específico em determinado momento, tá? Então eu vou colocar um downtime aqui, por exemplo, para vamos supor que eu não queira monitorar um roteador wireless ou um AP, um access point no final de semana. Então eu posso determinar aqui que eu não quero monitorar aquele determinado host. Eu posso fazer por aqui. Eu posso fazer por linha de comando lá no arquivo de configuração. Process info. Aqui ele dá algumas informações do nosso servidor. Program versions, ó, 4.1.1, a versão do Nagios e algumas informações sobre o servidor. Depois eu ainda tenho aqui, eu tenho performance info, que vai mostrar a performance do servidor Nagios.
tá? Então ele vai dizer se consumiu muito largura de CPU, de rede, o serviço está consumindo muito, tá? E ele faz uma medição aqui. Eu ainda posso habilitar ó, scheduling, ou seja, agendar, ó, aquilo que eu estava comentando agora. Eu posso agendar para ele monitorar um serviço ou deixar de monitorar um serviço em determinado tempo. Então eu faço um agendamento, ó. Então ele está agendado aqui para fazer essas verificações aqui, ó. Por exemplo, current users, ó. Ele está ok ali, tá? Mas eu posso vir aqui e editar ele para ele não checar. Se desmarcar force check, ele não vai checar nessa data aqui que foi colocada aqui. Tá? Isso por padrão, a gente não precisa mexer, a não ser que queira alterar esse agendamento. E eu tenho algumas configurações que eu posso fazer aqui, ó. Configurações de host, ó. Então eu consigo ver aqui também work hours, que são os horários de agendamento de notificação, que são das 9 às 17. Para fazer a atualização desse período aqui, eu vou editar lá o arquivo de configuração e vou então alterar esse horário para um outro horário que eu queira monitorar, tá? Da mesma maneira, se eu quiser trocar aqui alguma informação do meu localhost aqui, ó, eu vou então ter que editar o arquivo e fazer então a alteração. Alguns comandos eu posso adicionar parâmetros aqui, mas não convém fazer por aqui. O ideal é fazer lá no arquivo de configuração, tá, gente? Isso aqui é só para exemplificar mesmo como funciona, né, para mostrar para vocês o que faz cada opção do Nagios. Basicamente nós vamos utilizar esse hosts e o map para saber qual é a posição do equipamento na rede, tá? Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como criar outros hosts aqui, mas antes de encerrar esse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que o Nagios funciona quando um serviço para. Então eu vou parar aqui um serviço, /etc, /init.d, ssh stop. Ó, eu vou parar o serviço de SSH. Vejam que eu ainda continuo logado, tá? Porque eu parei a próxima conexão SSH. Se eu novamente disparar um SSH para o host, ó, ele já vai dizer que a conexão foi recusada, ó. Então notem que ele está recusando a minha conexão por SSH. Ó. Notem que eu tenho o IP aqui e eu num outro shell estou dando um SSH e ele está dando conexão refused, ou seja, recusada, tá? Então vamos ver como é que funciona o Nagios com relação ao serviço que está parado. Ó. Vamos lá. Notem que o SSH ainda está ok aqui, ó. Ó, eu vou deixar aqui nos services aqui, ó, ou no Tactical Overview pode ser, ó. Vamos ver quando ele atualizar o nosso Nagios, como é que ele vai mostrar aqui o serviço. Às vezes demora um pouquinho, tá? O Nagios ele não é 100% em tempo real, é claro que ele tem um certo delay, né? Até porque ele é um processo que está rodando, então ele fica em modo de espera por um determinado tempo e vai lá e faz a checagem novamente nos hosts, né? Mas vamos ver aqui. Ó, notem que agora ele já atualizou aqui e apareceu o status critical, né? Então de ok, ele apareceu aqui critical, tá? Então vamos, se clicar aqui no SSH, ele já vai dar aqui critical, ou seja, ele viu que ele está desativado, tá? É claro, ó, se eu clicar agora aqui, ó, notem que se eu clicar uma vez aqui, ó, notem que naquele quadro amarelo ali, ó, já tem ali services 7 ok e 1 critical. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai me mostrar novamente aqui o SSH em estado crítico. Notem que eu tenho aqui o SSH parado, tá? Ele verifica, ó, ele levou 49 segundos para verificar e o último status dele foi verificado às 21h16 com 40. Então o que acontece? Na próxima verificação ele vai botar ali
um outro horário, ó. Vamos ver aqui. Notem que agora ele verificou em 21, 17 e 40. Vamos ver quando é que ele vai verificar novamente, ó. 1 minuto e 24, ó, ele está fora. Então a duração aqui, ó, aqui ele mostra a duração desse serviço estar fora, tá? Então ele está a 1 minuto e 24 segundos fora. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Hosts, ó. Da mesma maneira, ó, se eu botar em services vai aparecer isso aqui. Ó, em host group, olha lá, 7 ok e 1 crítico, tá? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar apenas o que está em estado crítico. Da mesma maneira, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, se eu for aqui em problems, ó, ele vai mostrar apenas o serviço que está problemático, ou seja, o serviço que está fora, nesse caso que é o SSH. E lembrando que para ele ter certeza que um serviço está realmente fora, ele tem que testar 4 vezes, para ele não ter problema de acusar um serviço como falso positivo, né? Que de vez em quando, naquele tempo que o Nagios está ali para monitorar, vamos supor que ele a tua rede caiu por alguma instabilidade elétrica, ou ele por algum motivo ele não conseguiu chegar até o host, mas não quer dizer que ele esteja desligado. Então, para isso, o Nagios ele executa 4 testes para depois então anunciar que aquele serviço está ok ou está em estado critical, tá? Então nós temos 3 estados. Nós temos o estado crítico, o ok e o warning, né, que é em amarelo, tá? O warning na verdade é um aviso, significa, né, é um alerta, significa que o serviço está ativo, porém está lento ou está sobrecarregado, então ele vai dar um aviso de warning, tá? No caso de critical é porque o serviço está parado ou desligado, então por isso que o critical ele fica vermelho. E já o ok, o serviço está ativo e está funcionando corretamente, então ele vai ficar verde. Notem que eu vou agora restabelecer o serviço de SSH aqui no meu servidor, tá? Então eu vou abrir aqui o meu terminal e vou dar um SSH start. Notem que agora se eu digitar aqui, ó, ele vai me solicitar senha, então o serviço voltou ativa. Notem que agora quando eu clicar aqui no host, ó, ele vai mostrar ainda ele em critical. Mas notem agora, quando ele for verificar novamente, ele então vai mudar esse serviço de critical para ok. Como é um host local, né, e como é um servidor de teste, é claro que não teria problema algum eu desativar o SSH para fazer esse teste. Mas se for um computador, né, um equipamento remoto, não convém desligar o SSH, senão depois tu não consegue acessar ele através do SSH. Então faça outro teste, desativa o ping, o HTTP, se não for um servidor importante de página, né, ou algum outro tipo de serviço para que tu possa ter certeza que está funcionando. Aqui no caso de teste não tem problema algum. Ó, então olha o Tactical Overview como é que tá agora aqui, ó. Um servidor, né, critical, e agora aqui ele está mostrando esse sistema aqui de monitoramento com o critical. Vamos aguardar ele fazer a próxima atualização no Nagios, né? E ele vai então mostrar como o serviço ok. Olhem que algumas opções mudam quando tem critical, né? Algumas opções aqui são diferentes. É bem interessante ver como é que ele mostra o serviço ok e o serviço crítico. Ó. É interessante, é bom fazer esse tipo de laboratório aqui para a gente poder ter uma noção de como é que funciona nas grandes empresas, né? Sistemas de monitoramento, tá? Se eu entrar aqui agora, ó, vamos ver. Ainda tá, ó. Para ele ainda tá em estado crítico. Vamos aguardar mais um tempinho. Ó, notem que agora eu dei uma forçada na atualização, então ele agora está mostrando o SSH ativo aqui. Então notem que aqui ele ainda dá um inventário aqui, tá? De quanto tempo ele está no status online, tá? Está ativo. Algumas informações aqui são bem interessantes porque eu consigo agora aqui ver no meu
a availability, né? Ou seja, na minha disponibilidade, eu consigo gerar agora um gráfico para mostrar para um gestor, alguma coisa assim, ó. Notem que agora o protocolo SSH aqui, ó, ele tem esse downtime aqui, ó. Ele tem esse estado de desligado, né? Então eu tive 87% do tempo com ele em estado de critical. Claro, 87% do tempo que o host está ligado. Notem que ele ainda mostra aqui que ele tem um tempo indeterminado, ó, de 99% das vezes. Por quê? Porque é aquele tempo que ele está ali fazendo as verificações e ele não consegue saber se ele está ativo ou não, tá? Então, também agora, lá nos eventos, né, log, né, evento log, eu consigo saber aqui, ó, que existiu um problema no meu SSH, ó, porque ele executou um comando aqui, ó. Aqui foi quando eu forcei, ó. Então, eu tive aqui um comando executado para ele forçar o check, ó, no localhost, e aqui ele veio com problemas, ó, tá? Service alerta, ó, service notificações, ó, olha só que interessante, ó, service notification, Nagios admin, localhost, SSH ok, notify service by email, SSH ok, tá? OpenSSH, que era o protocolo que estava fora, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como adicionar outros hosts e também como receber essas notificações, tá? E como visualizar essas notificações, tá, gente? Então, eu acho que para o vídeo não ficar muito extenso, o primeiro vídeo é bem teste mesmo, só para mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta Nagios, e no próximo eu dou uma avançada então no conteúdo. Então, fiquem todos bem, um abraço e valeu!